agradecer, para se alegrar. Aleluia. Deus é bom, não é? E eu queria começar fazendo uma pergunta hoje à noite para cada um de nós, até para mim mesma. Eu fiz essa pergunta: qual o propósito da minha vida? Qual o propósito da sua vida? Esse é o tema da nossa ministração. E essa semana eu estava... Só um instantinho. Essa semana eu estava meditando muito no livro de Daniel. E o capítulo 1 me chamou muita atenção. Eu até compartilhei com a irmã. A gente conversou a respeito disso. A gente ficou discutindo sobre a Bíblia. Ela mandou alguns versículos também que falavam da mesma coisa. Sobre o propósito que Daniel se posicionou quando ele foi capturado pelo rei da Babilônia para servir naquele rei. O rei ordenou que pegasse alguns homens hebreus que tivesse boa aparência, que fosse de uma boa linhagem. E aí foi capturado Daniel e mais 3 amigos. E eu fiquei pensando naquele texto. E quando Cássia me falou que ia ministrar, eu disse: Espírito Santo, é sobre isso que você quer que a gente ensine na quinta-feira? E aí foi o que veio muito forte ao meu coração. E eu comecei a ver muitas coisas nas entrelinhas, a partir do capítulo 8, porque o nosso tempo é curto. Vamos abrir lá. Daniel 1, 8. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Todos acharam? Diz assim: porém Daniel decidiu no seu coração a não se tornar impuro, consumindo das iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos, para não participar daquilo que era servido por rei. Ele decidiu a não querer. Ele sabia tanto, ele tinha um propósito na vida dele, ele sabia tanto quem era Deus para ele, que ele disse: olha, a gente está aqui, mas eu quero lhe fazer uma proposta. Ele falando com o chefe da guarda do rei: a gente quer lhe fazer uma proposta. Eu não quero... que o rei, no versículo anterior, havia ordenado que servisse a eles, de tudo que fosse para a mesa do rei, fosse servido para eles. Só que aí ele sabia, ele tinha tanta convicção do propósito dele em Deus, que ele chegou e disse: olha, a gente não quer, eu quero fazer um acordo. Eu prefiro beber água e comer legumes e verduras, mas eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Amados, trazendo para a nossa realidade hoje, parecia ser bom. Quem não gostaria de desfrutar de um banquete, digamos assim, real, que era servido para um rei? Deveria ter muitas coisas boas naquela mesa, deveria ter comidas excelentes, deveria ser o melhor vinho, a gente imagina que seja. Mas ele tinha tanta convicção do Deus que ele servia, que ele decidiu a não comer, porque o rei não procedia, ele não era da mesma fé e ele não servia ao mesmo Deus que ele. Então ele se propôs a não se contaminar com aquilo que era servido para o rei. Por isso ele disse: não, eu vou fazer uma proposta, eu não quero, você vai servir só legumes e água. E aí o chefe dos eunucos, ele diz assim: mas como era uma ordem real, né, que partia do rei, da realeza,
era para ser cumprida. Aí ele disse: olha, eu tenho medo que vocês vão ver nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes. Olha, eu tenho medo que o rei ache vocês magro e que vocês não fiquem com uma boa aparência. É o mesmo que dizer para a gente hoje, a circunstância, dizer assim: olha, quando a gente tem um propósito firmado em Deus e uma circunstância se levanta e as vozes se levantam para dizer: não vai ser bem assim, possa ser que dê errado, você não está bem certo disso. Então, Daniel era tão convicto que aí ele fez uma proposta. Ele diz: não, vamos testar 10 dias. Se isso não acontecer, se a gente não tiver êxito, não tiver sucesso naquilo que ele propôs no coração dele, que era de acordo com o Senhor, ele disse: a gente para e a gente vai comer do que o rei mandar. Mas, amados, quantos sabem que Deus não erra naquilo que Ele manda? Quantos sabem que o propósito que a gente se propõe no nosso coração, e o que mais me chamou a atenção para eu não esquecer, foi que Daniel, tem algumas versões de Bíblia, diz, ele propôs de coração. Era algo que partia de dentro dele, era algo genuíno do Espírito. Ele sabia o que estava de acordo com a palavra, e ele sabia que ele não queria se contaminar, ainda que parecesse ser bom. Porque parecia ser bom você desfrutar de um banquete, de uma realeza para aquela época, era tudo que tinha de melhor. E hoje, trazendo para a nossa realidade, quantas coisas nos aparecem na nossa vida parecendo ser bom, mas que na verdade é para nos tirar do propósito que Deus nos colocou no nosso coração. Então devemos estar, eu aprendi só nesse versículo no 8, o quanto a gente deve estar atento ao comando de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida e o propósito para aquela estação da nossa vida. Na nossa igreja, nós estamos numa estação de construção. Então, se a gente está numa estação de construção, a gente deve não abrir mão até que a gente pise naquela terra. Por isso que todos os cultos têm se falado na construção, de construir o templo, em paredes que têm sido derrubadas, em alicerces que têm sido construídos. Porque até que a gente pise, esse é o nosso propósito para essa estação. Se eu decidir congregar aqui, estar debaixo de um pastoreio, dos meus pastores, eu tenho que seguir a visão. E aí a gente vê mais na frente, Daniel não estava sozinho. Estava ele e mais 3 amigos. E aí, os 3 amigos, eu creio que por influência do propósito que partiu do coração de Daniel, que era genuíno, autêntico, ele influenciou quem estava perto a pegar no mesmo propósito. E os 3 amigos dele decidiu: se você não vai comer, nós também não comemos. Amado, eles estavam sujeitos também a passar por, digamos assim, represárias, porque eles estavam indo contra a uma ordem real. Mas mesmo assim eles se mantiveram firmes, eles se uniram em unidade. Eu vi em unidade no capítulo seguinte e eles disseram: não, se a gente vai se propor a não comer, a gente também não come. Eles não se dividiram. Olha, vai construir, você ajuda em uma coisa, mas eu não ajudo, não acho necessário. Para que tanto dinheiro? Para que isso? Todo culto agora se fala dessa construção, todo culto tem uma coisa. Amados, a gente tem que ter a mesma visão, o mesmo propósito, e tem que partir do nosso coração. Não adianta fazer aquilo que a aparência, não, eu vou mostrar para o pastor que eu estou contribuindo, mas na verdade eu acho que não precisava. Está errado. A sua oferta não chega a produzir sementes, porque não partiu do coração. Sabe por que Daniel teve tanto sucesso? E se você for estudando esse capítulo todo, você vai ver que lá no final, ele alcançou sucesso em tudo que ele fazia. Deus deu graça, porque foi uma atitude de coração. E ele conseguiu influenciar quem estava com ele com autenticidade. Sem contaminar, sem deixar. Eu acredito que em algum momento alguém pode ter chegado para ele e ter dito: rapaz, isso vai dar certo, a gente vai passar fome, a gente pode desfalecer. Mas ele estava tão convicto que ele disse: epa, vamos lá, mesma visão, mesmo propósito, vai dar certo. Sabemos o Deus que servimos, sabemos que vamos tocar naquela terra, sabemos que vamos alcançar rápido os valores que têm sido propostos, porque eu e você somos o canal.
E Deus não quer usar pessoas de fora, Deus quer usar os daqui. Deus quer lhe dar o privilégio, a honra de prosperar como Daniel prosperou. Por obediência à palavra, por trazer unidade uns com os outros, falando todos. Eu acredito que os 4 falavam a mesma coisa o tempo todo. Quando um era pressionado, eles diziam a mesma coisa, o mesmo propósito, a mesma finalidade. É isso que vai acontecer, vai ser desse jeito. Nós não vamos retroceder, vamos continuar até o fim, ainda que a gente ainda morra, mas a gente vai morrer agradando ao Senhor e servindo a Ele. Amém? E aí ele continua, vamos continuar no 9. E Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Quem fez? Deus. Quando a gente parte do nosso coração um propósito genuíno, de acordo com a palavra, Deus vai favorecer. Deus vai dar a graça. Esse homem era um homem ímpio. Mas veja que a Bíblia deixa bem clara. Deus fez. Não foi o homem, não foi pela aparência dele, não foi pelo tanto de conhecimento dele, não foi por quem ele era, não foi pelos cargos que ele ocupava, não foi por quão inteligente ele era. Mas lá no final a Bíblia relata que Deus deu sabedoria incomum. Teve uma versão de Bíblia que eu li assim: sabedoria incomum, mas foi Deus que fez por causa de obediência. Obediência é o lugar de sucesso. Obediência é o lugar de sucesso. Obediência é o lugar de sucesso. A unidade traz a obediência e a obediência leva todos ao sucesso. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem, eu sou melhor do que você. Não, Deus quer nos abençoar a todos. Mas a nossa posição vai fazer a gente chegar mais rápido no que Deus tem ou retardar o que Deus tem para as nossas vidas. E quando se tem um propósito e uma visão, a gente deve ser rápidos em fazer aquilo que foi proposto por uma liderança, por uma autoridade constituída. A gente deve ser rápido, porque a graça do Senhor vai nos favorecer em outras áreas. Às vezes a gente acha que só vai prosperar financeiramente. Não, Deus quer fazer muito mais do que o que a gente pensa ou imagina. Então devemos estar atentos ao comando do Espírito. A quando chega alguém aqui e dá um comando. Vou dar um exemplo, que já tem algumas semanas que vem sido falada. A rifa do relógio. Amados, essa rifa já era para ter acabado. Essa rifa não era para ter mais nenhum bilhete. Se cada um de nós comprássemos um de R$10, ela já tinha acabado. Não podemos ser demorados, lentos em fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando. Foi um comando de Deus para esse tempo, para garanhar fundos para a nossa construção da nossa igreja. Então, se você é membro daqui, eu lhe convoco. Nem falei com o pastor sobre isso. Eu peço licença, pastor, para falar sobre isso. Eu lhe convoco a, no final, comprar um bilhete. É o propósito que a gente tem agora, é o comando de agora. Precisamos ser unidos no mesmo propósito. E o propósito, como eu já falei, estou repetindo muito, que é para realmente a gente pensar e meditar nisso, é a construção do nosso templo. Então devemos, o que é que eu posso fazer? Do que eu posso dar de mim? Do que eu posso tirar de mim para pegar firme com essa visão, na qual a igreja que eu congrego, para que faça logo, para que a gente volte para o ar-condicionado. É responsabilidade de cada um de nós. O governo não vai financiar essa obra. Quem vai financiar somos nós. E se nós somos os financiadores, devemos ser desprendidos e rápidos. Às vezes somos tão rápidos para compartilhar coisas no Zap. Tão rápido, uns dedinhos, no instante, e compartilha para meu mundo de grupo.
Às vezes não sabe nem a veracidade, se é autêntico, se aquilo tem procedência, mas vai lá, rapidão está compartilhando. E porque numa causa que é para todos nós beneficiar, até quem não está aqui, até familiares nossos, qual desejamos que no futuro venha, demoramos tanto. Para que tanta morosidade? Em fazer um comando do Senhor para essa estação. Amados, eu creio que quando Daniel se propôs, aqueles que estavam com ele disse: a gente pega junto, a gente está com você e não abre, a gente vai fazer esse negócio rápido, porque a proposta do rei era que eles passassem 3 anos, como fala lá no interior, sendo cevados, sendo engordados, para que eles chegassem até o rei com sabedoria, formoso. Mas eu creio, amado, pelo que eu li, eu entendi que não demorou isso tudo. Foi muito rápido por conta da obediência. Foi muito rápido, porque no final do capítulo ele já é promovido. Então eu não procurei muito a fundo, porque eu não tive tempo mais ainda de esmiuçar. Mas eu tenho quase certeza, pelo que a Bíblia diz, não passou 3 anos, que a proposta do rei era que se passasse 3 anos. Então, por que às vezes, quando é lançado para nós, trazendo para o nosso contexto de hoje, daquilo que temos vivido, a gente demora tanto a pegar junto? Na nossa vida, a gente tem vários propósitos. Eu tinha o propósito de ter um filho, Deus me concedeu, glória a Deus, pelo milagre. Aí chega no nosso profissional, a gente não tem um propósito. Tem gente que tem um propósito de abrir outra loja, de fazer uma faculdade. Mas e na nossa igreja, aonde tem nos alimentado, aonde tem nos acolhido nos dias maus, nos dias bons, aonde tem dado resposta para a gente. Eu não falo só resposta de recursos, não. Eu sei que eles fazem isso. Mas quantas vezes a gente senta nessa cadeira, desesperançado, abatidos, e a gente sai daqui revigorados? E aí eu fiz essas perguntas para mim. E o que tenho eu para dar ao Senhor? Sabe, o livro de Ageu, ele relata que Deus deu uma ordem para a construção do templo. E no capítulo 1, só são 2 capítulos. O povo demorou tanto, foi tão desobediente. E a Bíblia fala que era como um saco furado. Tudo que eles tinham não prosperava. Era como eles colocassem no saco e, tipo, a Bíblia relata que, tipo, eles tinham 50 ovelhas no curral. Quando chegava lá, só tinha 20. Não prosperava por causa da desobediência. Porque o povo primeiro foi satisfazer o próprio ego. Foi construir as próprias casas, onde Deus deu uma ordem para construir primeiro o templo dele. Amado, só quando o povo, isso já no capítulo 2, se arrependeu, foi que Deus, já no finalzinho do capítulo, começou a prosperar a vida deles. Eu creio de todo o meu coração que nós não precisamos passar por isso. Eu creio que vamos ser obedientes, que vamos avançar, que vamos fazer rápido essa construção, que vamos pegar junto no mesmo propósito, na mesma visão. E não adianta você pensar assim: agora todo culto se fala na construção. Amados, a gente vai falar até pisar lá. Então, se seu coração, você não está preparado nem para ouvir falar, imagine para contribuir. Se nós não temos alegria nem no ouvir falar, imagine para contribuir. Como está o sentimento do nosso coração? Está errado. Devemos alinhar o nosso coração com a palavra e pegar junto. E prosperar em todas as áreas. Quando eu falo em prosperar em todas as áreas, eu falo de crescimento espiritual, que não tem dinheiro que pague, que a gente não encontra em qualquer esquina, porque tem muita coisa errada sendo ensinada, tem muita mistura do evangelho. E o que a gente precisa é de um evangelho autêntico, ensinado com uma palavra autêntica, de um evangelho como ele é, sem enfeites. Porque Deus, ele não procura as coisas, como diz assim, sábias.
Mas ele faz aqueles que são loucos confundir os sábios. Então a gente não precisa percorrer ou querer correr atrás. Mas eu estou contribuindo essa igreja, eu só fico sentado, o pastor não me vê, o pastor não me nota. Mas já está errado. Se a intenção do seu coração é ser notado, é ser visto, o seu propósito está errado, deve ser avaliado. Porque quem nos promove é Deus. Quem nos tira e quem nos coloca é Deus. Conforme estamos fundamentados. Qual é o seu fundamento hoje? Qual o propósito? Para que você quer ser visto? Para que você quer ser chamado? Ou para que quer um microfone? Porque se é para alimentar o próprio ego, Deus não precisa. Deus não precisa. Ele quer filhos. E Ele ama a todos como os filhos. E Ele quer promover a todos no chamado e no contexto que cada um está inserido. O reino de Deus é muito vasto. Ele conta com vidas. O propósito do Senhor sempre vai ser vidas, para alcançar vidas. Então, qual o propósito da gente ter uma igreja maior, uma igreja mais ampla? É vidas. É vida, é transformar a vida, é fazer com que o evangelho percorra esse bairro e alcance mais famílias. Amém, aleluia. Deus é bom. Vamos ver. Deixa eu ver, já falei. Vamos pular para o 18. No 18, depois vocês leem em casa, dever de casa. Leia o capítulo 1 todo de Daniel. A gente já está encerrando. No 18 diz assim: então, passado o tempo, o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais, trouxe a presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Isso 19. No 20 diz assim: e o rei concluiu que era 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos, matérias referente ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. E a gente vê aqui finalizando como Daniel foi promovido através da obediência, de um propósito que partiu do coração, de um propósito que partiu autêntico. E eu anotei uma frase que diz assim: o evangelho autêntico vai nos colocar em destaque, sem precisar nos aparecer, sem precisar nos aparecer por conta do nosso ego ou por conta de cargo. O próprio evangelho nos promove. E o significado da palavra autêntico quer dizer verdadeiro, aquilo que é legítimo e genuíno. Eu vejo isso o evangelho puro. O que é autêntico, o que é verdadeiro para as nossas vidas hoje? É o evangelho. Quantas coisas mistificadas tem por aí? Quantos ensinamentos com mistura de coach, né? Que coach, as pessoas acham que é tudo no momento, mas na verdade não passam de palavras persuasivas humanas. Mas não é carregada de poder, como a Bíblia fala. Que o evangelho é carregado de poder. O que fez o diferencial na vida de Daniel e o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida hoje? Um evangelho carregado de poder. De poder. De poder. O que vai fazer a gente prosperar não é palavras positivas, porque o evangelho já é positivo. O evangelho já é uma realidade. No evangelho não tem falta. E eu não entendo porque tem cristãos que investem tanto em dinheiro para receber palavras de positividade. É não conhecer nas entrelinhas, me desculpem.
aqueles que têm preferência. Mas eu não vejo, eu fui convidada para fazer curso de coach. A pessoa me ofereceu para pagar para mim. E eu recusei na hora. Porque eu digo, se eu tenho uma palavra dessa, e eu vou me submeter a passar 7 horas numa sala, para um homem estar me falando de positividade, eu anulo o evangelho, é uma vergonha para mim. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Então, se eu tenho a palavra, é só viver ela. A gente acabou de cantar que Deus tem resposta para tudo. A gente não louvou aqui, debaixo de uma unção maravilhosa, que Ele tem resposta para tudo. Se Ele tem resposta para tudo, eu vou buscar nele. Que é a fonte inesgotável. Amém, queridos? Essa era a palavra. Acabou o meu tempo.